Senhor, nós te agradecemos esse momento, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem milhares de formas de falar conosco, Senhor, e essa é uma delas, Senhor, quando o Senhor usa um servo seu para trazer a palavra do seu coração aos nossos. Senhor, que a igreja tenha, neste momento, um coração como terra fértil, Senhor, para receber a palavra que será lançada, Senhor, através da vida da Sâmia, Senhor. Neste momento, eu te entrego a vida dela, que ela seja somente um canal seu, Senhor. Toma conta dela, da boca, dos desejos, de tudo que é dela, Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Som, amém. Glória a Deus. Qual louvor o Denis sabe? Vem cá, Denis. Vem aqui com a tia Sâmia. Não quer cantar? Vem cá cantar comigo. Não, agora ele não quer mais. É no tempo dele, tá, gente? Aquela hora eu queria, agora eu não quero mais. Ele sabe que ele vai ensaiar um comigo, beleza, Denis? Eu vou ensaiar um com o Denis e vou louvar com o Denis. Amém? Hoje quem estaria ministrando é a pastora Márcia. Aí nós trocamos. Porque semana que vem ia ser o batismo. Só que nós trocamos também. Estamos trocando tudo. O batismo vai ser na ceia. E a pastora Márcia vai ministrar na próxima semana. Eu estava conversando com o pastor sobre o que eu iria ministrar. Ele falou, fica à vontade. Eu prefiro ter tema. Mas quando o pastor não dá, a gente tem que ficar à vontade e à mercê, à disposição do Espírito Santo. E eu estou terminei a última matéria sobre evangelismo e reino de Deus na EBCOM. Eu falei, eu vou falar de reino. Reino de Deus. O que é o reino? Como eu posso ser grande nesse reino? Do reino em si, eu vou falar pouco. Eu vou auxiliar de como nós podemos ser grandes no reino. Esse reino em que eu vou falar em dois aspectos. Presente e futuro. Por que presente e futuro? O reino de Deus começa aqui na terra. Começa com você desfrutando dele aqui. O reino de Deus foi inaugurado com Cristo, quando ele se fez homem, aqui. Então começou a viver o reino de Deus. Por isso que nós precisamos entender, o reino de Deus existe um futuro, que é a eternidade. Porém, ele começa a ser vivido agora. É tempo de nós começarmos a viver o reino de Deus, as coisas boas de Deus, a desfrutar aqui na terra. Nós desfrutamos aqui, nós agimos de uma forma aqui, para que no futuro venhamos viver na eternidade. Mas é um reflexo. Se eu não viver o reino de Deus na terra, com as coisas que ele nos ordena, eu posso não chegar a viver o futuro. Então eu preciso viver ele agora, e eu preciso viver ele da melhor forma, com Cristo. Obedecendo a Cristo. Foi inaugurado por ele. E a palavra fala, sejais imitadores. Então eu preciso imitar e fazer o reino de Deus na terra acontecer. Aqui se estende ao céu. E depende da minha e da sua posição. O que é o reino de Deus? Reino de Deus é o domínio ou soberania reconhecida de Deus. É eu reconhecendo Deus como soberano sobre a minha vida. Isso é o reino de Deus. Se eu reconheço ele aqui na terra como soberano, eu vou viver conforme a soberania dele. E eu vou viver do bom e do melhor dele. Eu preciso reconhecer. Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é o Pai Nosso. Nós vivemos orando o Pai Nosso. Essa daqui é uma oração que tem até na Igreja Católica, até onde eu sei. E fala, venha o teu reino, vem para cá, é agora, é terra. Seja feita a tua vontade. Eu estou reconhecendo a soberania de Deus, assim na terra como no céu. Isso é o reino de Deus, na terra e no céu. Você ora para você viver o reino dele aqui, agora. E para que a vontade dele, a soberania dele, seja reconhecida. O reino de Deus envolve a completa salvação.
Em outras palavras, o reino de Deus inclui todas as bênçãos materiais, espirituais, que acontecem quando Deus é reconhecido e obedecido como rei do nosso coração. Quando nós reconhecemos Deus como soberano, como aquele todo-poderoso, Ele supre todas as áreas da nossa vida, material e espiritual. Somente quando nós reconhecemos Deus, nós somos plenamente satisfeitos. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós somos plenamente satisfeitos a Ele. O que Ele faz, o que Ele nos proporciona, é bom para mim. É satisfatório. E eu só vou ter esse sentimento de satisfação se eu estiver na presença do Senhor. Se eu estiver desfrutando o reino de Deus na terra. Se eu não estiver desfrutando deste reino aqui na terra, eu não vou estar completo, eu não vou estar satisfeito. E é necessário que nós estejamos satisfeitos, porque nós reconhecemos a soberania dele sobre a nossa vida. Mateus 10, 25, 26 diz assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Basta nós sermos como o nosso mestre. E ao servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Não há nada oculto ao Senhor. Ele revela todas as coisas e Ele salva por completo. Algo que esteja obscuro, o Senhor vai trazer a realidade. Nós vamos consertar para que sejamos salvos por completo. Porque existem coisas dentro de nós que a gente esconde tão bem escondido que nem nós sabemos. Mas é preciso trazer o que estava oculto para que Deus nos limpe e nos salve materialmente e espiritualmente. O reino de Deus envolve salvação completa. Só entra no reino futuro, que é a eternidade, aquele que for salvo. Aquele que começar a viver as coisas de Deus aqui na terra. Aquele que for começar a ser visto como cristão aqui na terra. O reino de Deus também fala da vida no novo céu e nova terra, como a tua glória. Esse é o sentido futuro. Fala do reino céu, nova terra. A nossa morada não é aqui. Nós estamos de passagem por esse mundo. E enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós não podemos ser iguais. Nós precisamos andar na contramão do mundo. O mundo é de uma forma. Só que eu não sou desse mundo. Eu pertenço ao reino futuro, ao novo céu, à eternidade. Eu fui chamado para ficar 24 horas adorando ao Senhor. Eu fui chamado para pregar a palavra, para o ID. É esse o reino de Deus, o futuro. Eu vivo na terra almejando a eternidade. Eu vivo na terra com um alvo só, a minha salvação. Eu vivo aqui hoje, desfrutando do reino de Deus, com o meu alvo, e o meu alvo é Cristo. E somente assim, com a minha conduta assim, aqui na terra, é que eu vou alcançar o reino de Deus e a eternidade. Esse é o reino, o sentido futuro do reino, que expressa a realização final do poder do Salvador Deus. O final é lá, a eternidade. É com Cristo. E é lá que eu quero chegar. E é lá que você tem que querer chegar. O reino presente foi inaugurado com Cristo quando ele se fez homem. O reino futuro se encerra com Cristo quando ele vem buscar a tua igreja. E você está pronto para ir para o reino de Deus? Semana passada nós fomos ministrados sobre as virgens, prudentes e imprudentes. Quem é você? É a prudente ou a imprudente? Ninguém sabe o dia ou a hora que o Senhor virá. Será que eu vou para o reino de Deus? Será que eu vou entrar lá? Será que a minha conduta aqui na terra proporciona para mim entrar no reino de Deus? Mateus 25, 34.
Então o rei dirá aos que estiverem à tua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Aonde você se encontra? Será que eu estou à direita em que o Senhor vai falar: venha? Será que o meu azeite está queimando? Ou será que eu sou a imprudente que o azeite não tenho mais? E aí quando chega na porta eu falo: nem te conheço. O banquete, o reino está preparado. E é para todos os filhos. É para todos que vivem o reino na terra, agora. E é para todos que são obedientes à palavra. E é para todos que vivem embaixo do ensinamento do Senhor. Não existe acepção de pessoas no reino de Deus. Existem pessoas que não estão preparadas para entrar, devido às suas ações. Porque toda ação tem uma reação. Qual tem sido a sua ação para entrar e ter a recompensa do reino de Deus? Começa aqui. Ah, tá, mas beleza. O que eu preciso fazer para ir para o reino? Como eu posso ser grande nesse reino? Porque é fácil, ok, vou viver aqui na terra, mas eu vou fazer o que aqui na terra? Como é que eu devo me portar aqui na terra? Existem formas de se portar, não é de qualquer jeito, porque as coisas do Senhor são com ordem e decência, não são bagunçadas. Então não é você levando a sua vida de qualquer forma, chegar lá na hora: Senhor, eu confio em Ti, eu me arrependo. Não, você precisa começar aqui, a se transformar aqui, mudar o seu caráter aqui. Para você ser grande no reino futuro, você precisa ser grande no reino presente, que é agora. E para você ser grande no reino presente, eu vou falar sobre o Sermão da Montanha, que eu vou conversar com vocês. Segundo nosso estudo, esse é o sermão mais longo de Jesus. O mais conhecido. Todos conhecem o Sermão da Montanha? É o bem-aventurado. Bem-aventurado, o que são? Todo mundo conhece as bem-aventuranças. Esse sermão, ele é o mais longo, o mais conhecido, mas o menos obedecido. Ele fala para nós o que nós devemos fazer, o como nós podemos ser grande, e mesmo assim algumas coisas dele nós não obedecemos. Aí depois queremos viver grande no reino de Deus, se eu não consigo obedecer a um sermão do Senhor Jesus. Um sermão simples que nós vamos passar. Vamos ler esse sermão. Ele está em Mateus 5, do 1 ao 12. Bem-aventurados, vamos parar por aqui. Significado de bem-aventurados: plenamente satisfeito, feliz. Algumas Bíblias diz: felizes são os, porque ele é plenamente satisfeito. Ele é plenamente feliz, porque com o Senhor não tem como não ser feliz. Diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Alegre-se, viva o reino de Deus aqui.
Bem-aventurado aquele que é plenamente satisfeito. E em todos falavam: verão a Deus, serão chamados de filho de Deus, entrarão no reino de Deus. Mas para eu ser grande, eu preciso viver tudo isso: ser puro, pacificador, ser humilde, não ser orgulhoso. Exige um trajeto para ser grande no reino de Deus. Um trajeto esse que eu vou dividir em 8 partes, desculpa. As 4 primeiras é o vinde, é eu indo até Jesus, Ele me ensinando como eu devo ser. E as 4 últimas é o ide, eu vou fazer e pregar. Foi assim que Ele tratou com os discípulos. Os discípulos foram até Ele, Ele ensinou e depois falou: ide e vai. Eu só vou ser grande no reino se eu deixar de ser orgulhoso e me achegar a Cristo, aprender e depois ir e falar dele. Os 4 primeiros vinde. Primeiro, pobres em espírito. Humildade. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles serão o reino dos céus. Pobre de espírito é aquele que reconhece total dependência de Deus. Eu sou totalmente dependente do Senhor Jesus. Sem Ele eu não consigo nada. Se eu olhar para dentro da minha alma, de dentro de mim, eu não vou ter nada a oferecer. Porque eu sou falho, eu sou fraco, eu sou Opa, não era nem essa palavra, é inconstante. Ah, falei errado. É que, cadê o Gel? O Gel fica me zoando quando eu erro. Eu sou inconstante e não consigo salvar a mim mesmo. Uma pessoa que não é totalmente dependente de Deus, ela oscila. Ela é fraca. Ela é falha. Mas quando eu estou no Senhor, totalmente dependente dEle, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Ti eu sou mais que vencedor. Isso é se eu sou totalmente dependente dEle. Eu sou constante, eu sou fiel, eu não me abalo pela tempestade, pela tribulação. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Eu não me abalo com a circunstância. O mundo não vai parar. Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele vai tentar, ele vai querer te derrubar. Mas se eu sou totalmente dependente de Deus, eu aprendi que eu preciso ser dependente dEle. Porque nós estamos na parte em que eu estou aprendendo. Eu preciso aprender que eu tenho que ser totalmente dependente de Deus. Sem nenhuma exigência. Eu preciso chegar, que Ele cresça e que eu diminua. É cheio do Espírito. Eu preciso me encher da palavra. Pobres em espírito, humildes, eu vou chegar vazio para que o Senhor me encha. Tamanho é o seu poder sobre nós. Não conseguirei ficar de pé, porque eu vou me encher do Senhor. Vou ser grande no reino, me enchendo do Senhor. Eu me encho do Senhor, mas eu vou saber enfrentar as tribulações que se levantam sobre a minha vida. Você não será bem-aventurado se não se colocar nessa categoria, pobre em espírito. Quando somos pobres em espírito, nos colocamos diante de Jesus sem reserva. Você precisa se colocar diante do seu Pai sem reserva, sem limitações. Aí sim nós vamos receber orientação, somente se eu for pobre de espírito. Porque se eu estiver cheio do meu ego, cheio do meu eu, nada que eu venha falar aqui no púlpito, ou alguém venha falar sobre a sua vida, vai valer a pena, porque não vai ser considerado. Por isso que você tem que ser pobre de espírito. De mim, não tem nada. Eu não sou nada, Ele é tudo. Ele que me enche. Bem-aventurado, felizes os pobres de espírito. Felizes aqueles que são 100% dependentes do Senhor. Eu vou crescer quando eu diminuir e Ele crescer. Eu só cresço quando eu baixo e Ele cresça. Essa mensagem é para você se autoavaliar de como você é. Será que você é dependente 100% de Jesus ou pode deixar que eu resolvo? Bem na minha. Eu era assim. Joga para mim que eu resolvo.
mas eu não resolvo nada. Quem resolve é o Senhor. Eu não posso mais ter reservas. Para ser grande no reino, eu não tenho reserva. Porque se eu tiver reservas, eu não vou considerar a orientação do Senhor. Bem-aventurado, Mateus 5,4, os que choram. Agora a gente vai falar em pedacinhos, tá, Rafa? Eu não passei isso para você, eu passei. Ah, tá. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Essa segunda aventurança não acontecerá se não passarmos pela primeira, visto que chorarem de forma genuína para entender, humilde, ser pobre de espírito. Os que choram, infelizmente, há choro que só o olho está molhado, mas o coração está seco. Meu irmão, as suas lágrimas não vão comover a Deus. O que comove a Deus é o seu coração. É como está o seu coração. Você pode estar derramando lágrimas, o seu olho está cheio, molhado, mas o seu coração está seco. E nós precisamos ter um coração transbordante na presença do Senhor. Isso é ser grande no reino. Você não vai comover com as suas lágrimas. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os que choram verdadeiramente diante do Senhor. Os que têm o coração jogado, derramado na presença do Senhor. Aí sim o Senhor consola. O Senhor consola aquele que é totalmente dependente dele. Aquele que é pobre de espírito. Esse sim o Senhor consola. Esse sim o Senhor abraça. Esse sim é o choro de um cristão maduro. Eu sou dependente. Eu não choro para chamar atenção. Porque Deus me vê. Ele te enxerga. Você não precisa chamar a atenção do Pai. Ele está te vendo. Você precisa rasgar o seu coração na presença dEle. Aí, nesse caso, ele é o contrário. Os olhos podem parecer secos, mas o coração está em lágrima. Aí sim Deus vai fazer. Porque ele vê o seu coração. Por isso que ele fala, quebrante o seu coração. Se derrame diante dele. Ele vê o seu coração. Seu coração está em pranto. Você é totalmente dependente dele. Ele vai vir e vai te abraçar. Mas eu também... Não quero chorar, eu quero chamar a atenção. Não vai adiantar. Bem, felizes os que choram e serão consolados. Ser manso. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em outra versão, bem-aventurado os mansos, pois herdarão a terra. Muitos entendem uma pessoa mansa como uma pessoa sem iniciativa, mole, tímido, covarde. Porém, o manso é o cristão maduro, controlado no seu domínio próprio. A mansidão se dá principalmente no relacionamento com Deus, estando disposto a fazer tudo o que Deus coloca para nós fazermos, sem falsa modéstia. Só quem é manso é bem resolvido por dentro e forte e controlado. Eu só sou controlado e forte se eu for manso. E não é ser trouxa, é ser domínio próprio. É ser humilde. É não ter ego elevado. Somente assim eu sou forte e eu sou controlado. E somente assim eu vou ser grande no reino. Se eu for manso, se eu for humilde. Se ele crescer, se eu diminuir, eu preciso me colocar naquilo que eu ministrei no lugar mais alto, nos pés de Jesus. Eu não quero almejar, não queira almejar o lugar dele. Almeje os pés dele. Satanás queria ser igual a Deus. E ele e uma renca de anjo caíram. Tenha humildade, mansidão, domínio próprio. Esteja disposto a fazer tudo o que Deus coloca para você fazer. E não falsa modéstia. Você precisa fazer as coisas para o Senhor.
para ser grande no reino. Você precisa se movimentar para ser grande no reino, para conquistar o reino de Deus. Você precisa ser forte, controlado. Você não pode cair na primeira tempestade. Você tem que ser igual à águia. Meu irmão, quando sobe eu vou pôr um urubu. Ela voa mais alto, porque ela alcança mais alto. O urubu que está subindo, né, ele machucando, as dificuldades, vamos dizer assim, quanto mais ela sobe, mais sem ar ele fica. Aí ele sai de cima. Quanto mais alto você for, a tribulação vai cair, a dificuldade vai cair, porque vai ficar sem ar, porque você vai estar perto de Deus, e é Ele quem controla, mas você precisa se colocar à disposição de Deus. A águia, ela voa em meio à tempestade, você precisa voar em meio à tempestade. Ser manso, humilde e voar longe no Senhor. Você precisa ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Somente após sermos mansos, podemos ter fome e sede de justiça. Porque eu estou forte para me alimentar. Eu preciso ter sede dessa palavra. Eu não trouxe a Bíblia, porque além do irmão estar abrindo, eu coloquei aqui. Mas eu preciso ler Bíblia. Crescer na Bíblia, ter fome dessa palavra, ter fome de Deus, aonde eu estiver. Nós falamos hoje na aula de batismo, ser cristão é ler palavra, é ensinar, é pregar, é viver, é meditar na palavra de Deus. Eu preciso ter fome. Aí sim eu vou entender o que Deus tem para a minha vida. Nós temos 66 livros, 66 manuais de vida. E eu preciso ter fome disso, sede dessa justiça, sede de Deus. Somente assim eu vou ser grande no reino. Porque eu estou mergulhando na palavra. Porque aqui apareceu um problema, é aqui que eu vou achar a solução. Manual de vida, libertação. Ter fome e sede de justiça é ter fome e sede da presença de Deus. Você precisa ter fome e sede da presença de Deus a todo momento. De querer que se cumpra a presença dele em nossas vidas, não só na sua, mas na dos outros também. Isso é ter fome e sede de justiça. Eu quero para mim, mas eu quero para o meu irmão também. A salvação individual, sim e não, porque eu preciso ajudar o meu irmão a alcançar essa salvação. Lógico que ele vai ter que fazer a parte dele. Eu não vou chegar lá e justificar pelo meu marido. Não, ele vai ter que fazer a parte dele, mas eu vou ajudar. A sede de justiça é para mim, é para ele, é para você, é para o seu próximo, é para aquele que não conhece a Cristo e precisa de você para falar. Precisa que você abra a sua boca e tenha fome e sede de justiça do Senhor. É para a minha vida, é para a sua vida, é para a vida dos outros. É para todos. A salvação é para todos. O reino é para todos. O Senhor é para todos. Mas eu preciso, para aquele que não conhece, levar para essa pessoa fome e sede. Assim percebemos que as bem-aventuranças são progressivas. Eu preciso passar passo a passo. Eu preciso ser totalmente dependente. Eu preciso passar pelo verdadeiro arrependimento. Eu preciso ter controle próprio. E eu preciso desejar ardentemente pelo Senhor. As bem-aventuranças são progressivas. São passos que eu preciso passar. E eu preciso aprender. E eu preciso me encher para poder ir. Para poder falar. Eu preciso ter sede e fome de justiça para mim e para as outras vidas. E eu só vou ter para as outras vidas se eu me encher da palavra. Se eu testemunhar o que eu vivo. Ser cristão é ter um testemunho de vida transparente. Para que outras vidas olhem e falem, este é cristão e é igual a ele que eu devo ser. Que eu quero ser.
Eu preciso ser totalmente dependente de Deus, independente da situação. Eu preciso chorar. O meu coração precisa se derramar e chorar diante do Senhor. Somente assim eu vou ser grande no reino. As 4 primeiras partes que a gente falou, fala que a gente tem que diminuir. Eu quero ser grande no reino, começando aqui na terra, eu preciso diminuir para que ele cresça em mim. Eu preciso ser ensinável. Ah, mas eu sou evangelista, para que eu vou fazer estudo? Você não é o grande eu sou até onde eu sei é Deus. A Dani, como evangelista, não somos diferentes. Nós precisamos estudar palavra. Nós precisamos nos colocar a essa parte as 4 primeiras partes das bem-aventuranças, a aprender de Jesus. A gente precisa se encher para depois ir. E eu só vou ser grande no reino se eu me encher e ir. Muitos estão novos aqui. Se eu entregar um microfone na mão, vai travar, não vai rolar. Mas alguns já são maduros e precisam ir, e precisam ir para fora. Tem pessoas aqui que precisam estar sendo enchidas primeiro. Mas vocês estão sendo preparadas para ir lá fora. Para ser grande no reino, você precisa amadurecer. Você precisa sair da fase do leitinho. Existe a fase do leitinho. Lógico, quando a gente entra na igreja, a gente quer conhecer. Então, primeiro eu preciso ser ensinável, depois eu vou fazer o id. Mas eu preciso ser obediente. Eu preciso diminuir. Então, é necessário. Você quer viver o reino de Deus aqui na terra? Você quer viver o reino de Deus no aspecto futuro? Que ele cresça e você diminua. Que você esvazie e a glória dele te encha. 5º passo. Aí eu já enchi. Aí eu já sou bem-aventurado com os que choram. Aí eu já tenho fome e sede de justiça de Deus. Aí eu já sou totalmente dependente de Deus. Aí eu aprendo a ter domínio próprio. Aí agora eu vou. Agora eu ide. Ser misericordioso. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia é a junção de 2 palavras em latim. Miseratio, compaixão, mais cordis, coração. Assim pode-se entender literalmente misericordioso, com o coração compadecido. Bem-aventurado os que têm o coração compadecido. Aquele que se preocupa com o próximo. Aquele que vê o irmão numa situação e não passa por cima. Mas vai lá e dá o apoio. Porque quando eu dou o apoio, bem-aventurado é o misericordioso, e eu ainda sou recompensado, porque eu também vou obter misericórdia sobre a minha vida. Nosso pastor, teve um dia que eu estava conversando com ele, não lembro o assunto, faz muito tempo, acho que ano passado, de alguma situação, de alguma pessoa, aí ele falou assim, e eu conheci um Daniel, mas eu acho que eu e meu marido, o Kleber, a Cíntia, somos mais velhos de igreja aqui hoje, né? Quem? A dona Hilda, verdade. A gente conheceu um Daniel mais duro. Rubão? Ademir? Luciano? Uma hora a gente chega nas pessoas. A gente conheceu um Daniel mais rígido. Eu cresci espiritualmente com um Daniel mais rígido. Eu já ganhei banco do Daniel por ter feito coisa errada. Irmã, quem disse que eu era perfeita? Não estou pregando que eu era perfeita aqui. Mas ele era mais duro. Aí eu falei, um dia eu estava conversando com ele de uma situação, aí ele falou, eu aprendi sobre a minha vida, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu só vou ter misericórdia sobre a minha vida se eu for mais maleável e misericordioso com o outro. Então você precisa ser misericordioso e exercer misericórdia sobre outra vida. Ai, caiu, ai que chato, vai ficar. Não, vai cair, vem aqui, dá a mãozinha, querido. Vamos de novo. Exercer misericórdia. Para ser misericordioso,
precisamos nos misturar com os outros. Você precisa se misturar com o seu irmão. Você precisa se misturar com o irmão que tem alguma dependência para ajudar ele a sair dela. Você precisa se misturar na DEF. Quem conhece aqui a família da DEF? Eu não estava vindo porque eu estava dando aula, mas eu já vim na DEF algumas vezes. Eu sei do que eu estou falando, mas eu preciso, para ser misericordioso, eu preciso me misturar com o outro. Ou seja, só exercemos misericórdia com o outro. Não é auto-misericórdia para mim. Eu vou ser recompensado e o Senhor vai ter misericórdia da minha vida. Mas eu exerço misericórdia. Eu me preocupo com o outro. Eu me envolvo. Eu saio da zona de lágrima e vou para a zona de ação. Você precisa sair da sua zona de conforto, da sua zona de lágrima e ir para a zona de ação. Ser misericordioso. Existe o tempo certo para isso. Às vezes, você ainda precisa estar passando pelas 4 primeiras fases do Sermão da Montanha. Você precisa primeiro ser ensinado. Agora, crente velho, que já está há muito tempo na igreja, precisa sair da zona de lágrima, da zona de conforto e para a zona de ação. E precisa ter misericórdia. Somente assim obterá misericórdia. Você quer ter misericórdia? Seja misericordioso. Se preocupe com o próximo. Isso é ser grande com o reino, no reino. É buscando, se envolvendo com vidas, se misturando. Somente assim eu vou ser grande no reino. Se eu me importar com a outra vida, ir lá e ajudá-la. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Devemos ser puro e limpo de coração. Assim como a gente falou anteriormente, ser puro, se importar, não ser humilde. Nós precisamos passar pelas etapas anteriores. Eu não posso, deixa eu abrir aqui que vai ficar mais fácil para mim. É Mateus 5, né? Eu não posso escolher qual é que eu vou passar. Eu preciso passar por todos os processos. Para ser grande no reino, eu preciso avançar no reino, não retroceder. Precisamos verdadeiramente entender o que é ser puro e limpo de coração. Em muitas passagens, os judeus viviam se purificando, porém, muitas vezes, essa purificação era apenas exterior, apenas para o outro ver. Aqui você vê uma pessoa bem arrumadinha, mas e aí? Como é que está dentro do seu coração? A palavra não fala assim, bem-aventurado os que estão de roupinha bonito, os que estão com a melhor aparência, pois verão a Deus. A palavra diz, bem-aventurados os puros de coração. É o que está dentro de você. Bem-aventurado. Só verão a Deus aquele que tiver um coração puro diante dele. Para alcançar a pureza, a pessoa deve viver sempre, prestar atenção na motivação dos seus atos. O que te motiva a fazer as coisas? A motivação tem que ser Deus. A minha motivação precisa ser Deus. O que me induz a agir assim? O porquê que eu estou fazendo isso? Muitas vezes fazemos ações positivas, mas com desejo oculto de sermos elogiados e recompensa. Você procura recompensa? Meu irmão, senta e fica bem sentadinho, tá? Eu diria para você deitar. Você não tem que procurar a recompensa do homem. Sabe por quê? Porque o homem é falho. Quem recompensa é Deus. É dele que vem a recompensa. Então, se você vem aqui para ficar esperando recompensa da irmã Camila ou do pastor Daniel, meu irmão, você está sendo errado. A sua recompensa, ela vem do Senhor. Não almeje para ser reconhecido, a serem elogiados. O nosso Deus quer apenas as nossas ações. Ele vai recompensar. Quando nós procuramos a recompensa do outro, nós estamos agindo de forma errada. E como é que eu vou crescer se eu só quero aparecer?
Se eu quero aparecer, eu não vou crescer. Estou falando desde o início, eu preciso diminuir e ele crescer. É ele que vai recompensar, é ele que vai elogiar. Precisamos despertar em nosso coração o desejo de alcançar a verdadeira pureza, que só assim seremos luz para o mundo. Eu preciso ser puro de coração. Aí Deus vai me recompensar. Ele vai me elogiar. Ele vai falar para mim, pode vir, filho. Entra, filho amado. O reino é para você. A recompensa está aqui. A recompensa é o reino de Deus. A recompensa é a eternidade com o Senhor. Morrer é lucro, viver é Cristo. Essa é a minha recompensa. E tem que ser a sua recompensa. Não procure pelo homem. Somente a partir desse processo podemos colocar cada coisa no seu lugar. Eu preciso limpar a minha casa. Eu preciso limpar o meu coração para que encha mais do Senhor. Eu preciso bagunçar para Ele organizar. Você precisa limpar o seu coração. E é isso que Ele quer fazer nessa manhã. Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar isso se você transformar a sua mente, se você limpar o seu coração. E se você for puro de coração. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Só verei a Deus se eu renovar a minha mente, se eu purificar o meu coração, se eu organizar a minha casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. E como é que eu deixo a casa para o Senhor? Organizada e pura. Nós precisamos ter maturidade em Cristo no momento da perseguição por causa do Evangelho. Bem-aventurados perseguidos, pois por causa da minha justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A perseguição é uma verdadeira realidade na vida cristã. Hoje a gente não tem as bandeiras aqui. Mas nós temos muitos países que são perseguidos e não podem falar. E vê se eles estão parando. Não, eles ainda se reúnem. Mesmo que escondidos, sem fazer barulho, luzes apagadas, eles não retrocedem. Eles são perseguidos, mas eles morrem por Cristo. E Deus não está pedindo que nós venhamos a morrer. Nós não somos nem perseguidos a ponto de ter que negar Senhor Jesus aqui. Nós somos livres para adorar. Mas vem aquele amiguinho fazendo piadinha. Eu não quero ser aquele amigo de piada. Aí vem a nossa família que fala que eu sou beato. Ah, eu não quero mais. Essas pequenas perseguições, nós desistimos. E bem-aventurado é os que por minha causa o insultarem, levar calúnia e mesmo assim não desiste do Senhor. Desses sim serão o reino de Deus. Daquele que suporta a perseguição, sendo que a nossa perseguição perto deles foi a menor de todas. É algo realmente transformador, que não seja de boa para si, mas é um caminho que leva os cristãos a um entendimento mais profundo sobre o relacionamento de Deus. Quanto mais perseguido eu sou, mais eu mergulho no Senhor, mais eu mergulho na palavra, mais eu vivo um relacionamento com Deus. Timóteo 2, 3, 12. Tá, pois o certo. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos que desejarem viver em Cristo serão perseguidos. Bem-aventurado os que são perseguidos por minha causa. Felizes são os que são perseguidos por minha causa. João 15, 20.
Lembre-se das palavras que eu lhe disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão vocês. As coisas se invertem. Se perseguiram a Cristo, também vão me perseguir. Se obedeceram a minha palavra, também vão obedecer a vocês. Aqueles que te perseguem, pelo nome do Senhor Jesus, vão ser transformados. Vão ser resgatados. Mas eu preciso viver os 8 passos do Sermão da Montanha. Eu preciso obedecer todos eles. Não pular o que me agrada, o que é bom para mim. Esse aqui é bom, eu vou fazer. Agora essa parte de ser humilde não é para mim. Ah, essa parte de chorar. Ah, essa parte de misericórdia não é para mim. É essa parte para mim. Eu preciso obedecer por completo. Isso aqui não é papagaio da sorte, que a gente põe um papagaiozinho e ele tira uma sorte para você. Isso aqui é manual de vida. Se fosse papagaio da sorte, era só um versículo. Aqui tem 66 livros para serem seguidos. Então, e obedecidos. Eu preciso ser humilde de coração. Eu preciso chorar. Eu preciso ser manso. Eu preciso ter fome e sede de Deus. Eu preciso ser misericordioso. O meu coração deve ser limpo. Eu devo ser pacificador. Ter maturidade. Somente assim eu sou grande no reino de Deus. Somente se eu for obediente, eu sou grande no reino de Deus. Você quer ser grande no reino de Deus? Leia o Sermão da Montanha. Viva o Sermão da Montanha. Somente assim, quando nós chegarmos no reino futuro, nós vamos ser grandes. Nós precisamos ser grandes aqui. As coisas, os nossos atos, as nossas ações começam aqui. Só que existem coisas, vou falar apenas de 2, que nos impedem de ser grande no reino de Deus. Fora, não obedecer o Sermão da Montanha. Essa é uma. Outra, ofensa. Uma pessoa ofendida não consegue receber ensinamento nem praticar a palavra. Se torna inacessível. Precisamos aprender a vencer as nossas ofensas. Meu irmão, uma pessoa dodói, que se você fala um A, fica toda ofendidinha, não tem como ser grande no reino. Você precisa vencer a sua ofensa. Você precisa perdoar. Uma pessoa que não perdoa, não é grande no reino de Deus. Uma pessoa ofendida, ela é inacessível. Você vai falar e vai bater e nada vai acontecer. Provérbios 18:19, o irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Uma pessoa ofendida, ela não é ensinável. Uma pessoa ofendida, ela não é misericordiosa. Uma pessoa ofendida não tem um coração limpo. Uma pessoa ofendida não vive o Sermão da Montanha. E é impossível ser grande sem viver esse sermão. Então, meu irmão, se alguém te ofendeu com alguma coisa, libera o perdão. Se libere. Porque você vai estar liberando a sua vida espiritual. Além da pessoa, você mesmo vai estar sendo liberto. Então, não fica com essas ofensinhas. Ah, é porque o irmão chegou e não me cumprimentou. Ah, é porque a Samia subiu correndo, caiu na escada, viu, irmãos? Veio o tombo da... Olha, a irmã rindo do... Ó, o que nós falamos hoje da aula do mal, ó? Tá rindo de mim, ó. Porque eu caí, brincadeirinha. Caiu na... Ai, mas aí ela passou correndo e nem me cumprimentou. Já subiu lá em cima a estrela. Tem gente que se ofende com isso. Mas não entende qual foi o por trás de tudo. Saiu correndo, nem falou. Eu nem vi se tinha gente na igreja. Eu passei por alguém e não cumprimentei. Não lembro. Porque eu tinha que vir para fazer aqui, para... Mas tem gente que se ofende. Ó, o irmão passou por mim e nem me reconheceu, nem falou comigo. Aí
Aí quer ser grande no reino cheio daquele dodói. O irmão não fez nem por maldade. Libera, perdão, não cultive ofensa. Não seja ofendido por coisas pequenas. Vença a ofensa pela palavra. Só ela que me diz quem eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não o que a Dani diz que eu sou. É o que a Bíblia diz que eu sou. Estou usando a Dani de exemplo, eu ouço ela. Se ela for falar comigo, eu não vou me ofender, viu, Dani? Mas tem gente que se eu for lá, converso com ela, depende do que ela me falar, eu vou sair toda ofendidinha. Mas eu não sou o que a Dani diz, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então por que eu vou ser ofendidinho? Eu vou vencer as ofensas com a palavra, porque ela diz quem eu sou. Eu vou vencer as ofensas pelo amor de Deus, porque Ele me ama, porque Deus é amor. Eu vou vencer a ofensa me envolvendo no meu ministério, crescendo no Senhor. Quanto mais eu cresço no Senhor, menos dodói eu sou. Deus chama para o reino crentes maduros, não de crentes dodóis. Outra coisa que nos afasta de vencer, de crescer no reino, a timidez. Como falar das coisas de Deus, como ensinar o próximo com timidez. Você tem que ser ousado no Senhor, não tímido no Senhor. Você tem autoridade no Senhor. Como é que você vai chegar numa vida assim? Eu vou pregar para Camila agora. Camila, não faz eu rir. Fica quieta que eu vou te evangelizar. Tá? Peraí, deixa eu chegar mais perto. Vem aqui, Camila, cola aí em pé. Vem aqui, Camila, que eu sou baixinha, a igreja não me vê. Eu vou evangelizar a Camila. Como é que eu vou ganhar a vida dela? Ela nem ouviu. Ela falou, como é que é, minha senhora? Agora uma pessoa tímida, além de não olhar nos olhos, fala assim. Como falar das coisas de Deus, como ensinar o próximo com timidez. Ô minha irmã, você tem que aceitar o Senhor Jesus, viu? Porque Ele salva, Ele liberta, Ele restaura. Ele pega o seu namoro de 13 anos e transforma num casamento. É com ousadia. Precisa ouvir a voz de Deus. Não pode ter timidez. Eu falo pro Kleber que ele tem a gente aprendendo evangelismo, o Kleber também tem o jeitão dele. Acho que mudou, né, irmão, do inferno, ou não? Mais ou menos. Meu irmão, se você não aceitar, você vai pro inferno. É o jeito, mas não pode ter timidez. Eu falei para ele que ele tem que mudar isso. Um dia ele muda. Mas eu não posso ser tímido para falar de Deus. Quando eu sou tímido, a pessoa não recebe. Como é que eu vou receber de uma pessoa que não tem nem coragem para falar de quem ela está representando? E nós somos representantes de Cristo. Como é que um vendedor vai vender na loja, Gel? Ele consegue se ele não se comunicar? Não. E ele consegue... Não vai vender. Como é que você vai vender Cristo para quem não conhece se você não abre a boca? Se você é tímido? Como é que você vai ser grande num reino onde você tem vergonha de falar desse reino? Você só vai ser grande nesse reino se você abrir a sua boca, se você ter ousadia, se você se importar. Se você não for derrotado sempre pelas mesmas circunstâncias e sentimentos. Se eu tiver postura de cristão maduro. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, primeiro ele trabalhou o medo. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o medo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Primeiro ele trabalha no nosso medo. Aí ele trabalha na nossa timidez. Tenha bom ânimo. Fale das coisas do Senhor com ânimo, com ousadia.
Só vão alcançar o Senhor as vidas se você for ousado no Senhor. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus deu poder nas nossas mãos. Nós não temos espírito de covardia, timidez. Que nessa manhã o Senhor lance fora toda timidez que te afaste de crescer no reino. Como é que eu venço essa timidez? Cultivando ousadia santa. Atreva-se a algo. Saia da zona de conforto. Cresça no ministério. Cresça no seu bairro. Cresça na sua família. Fale de Jesus aonde você estiver. Somente assim você vai perder a timidez. Mude. Precisa que haja uma mudança. Atos 4,13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É preciso que eles vejam Jesus na tua palavra. Que mesmo sendo homem, olha, aí vem um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus. Grande no reino. Aquele que desfruta o reino aqui na terra para desfrutar um reino futuro. Sabe outra forma de você vencer a timidez? Oração. Coloca o joelho no chão, ore ao Senhor, esteja às cestas na oração. Ah, mas quem é você a falar se você não consegue vir? Eu não estou conseguindo vir porque eu estou em outro ministério dando aula ou porque eu estou fazendo outra coisa para o Senhor. Mas a oração está aí. Você tem vindo na oração? Não, prefiro ficar em casa assistindo série. Eis que vos fala que uma pessoa que gosta de série, não vou falar de série, que série é errado assistir. Porém, será que não dá para você perder um episódio para ir lá orar? Você só vence a timidez, você só vence as coisas no Senhor se você orar. Pela oração. Pela oração você vira um leão para falar do Senhor. Você acha que eu sempre... Estou de boa aqui falando para vocês, né? Estou bem confortável. Sempre foi assim? Não. Eu odiava microfone. Acho que o Luciano conhecia, por isso que ele está balançando a cabeça. Mas você cresce na palavra, você ora, você mergulha, você vive o sermão da montanha. Você começa a viver o reino de Deus aqui na terra. E é para homem e mulher maduro e ousado. A ousadia começa aqui para refletir lá. Para concluir, o que é ser grande? Ser grande no reino de Deus é para aqueles que são corajosos em caminhar numa vida de renúncia. Eu renuncio para desfrutar do verdadeiro crescimento espiritual, a fim de não ser mais criança no entendimento, avançando ao rumo da maturidade, que é continuamente progressiva. Isso não será possível se primeiro não entrarmos no reino. Então eu preciso entrar no reino de Deus agora. Através do novo nascimento, eu aceitei o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu já tive o meu primeiro batismo. Agora eu já fui colocado no reino de Deus. Aí que proporcionará radical transformação de mudança. A minha mente só muda quando eu aceito o Senhor Jesus. De atitude e de direção. Essa mudança, como vimos antes, só ocorre em consequência da fé colocada em Cristo. Eu só vou mudar, eu só vou crescer no reino de Deus se eu tiver fé no Senhor Jesus. Assim, com o nosso caráter moldado ao caráter de Cristo, crescemos em direção e nos tornamos grandes no reino. Mas eu preciso mudar o meu caráter. E para isso precisamos ouvir, ler, praticar a palavra de Deus. Você precisa ler, ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ler. Se eu tenho uma dificuldade para ler, ou porque eu não fui alfabetizado, ou porque eu tenho um problema de visão, minha mãe tem esse caso. Cadê? Está ali. O aplicativo da Bíblia você coloca e ele lê para você. O pastor manda o versículo todo dia lido. Ele acorda nós com esse versículo.
Então não é desculpa para não ler. Aí eu leio, ou eu ouço, no caso, eu pratico a palavra. Aí eu sou grande no reino de Deus. Nessa manhã, o Senhor quer que nós venhamos decidir, verdadeiramente, se nós vamos adentrar nesse reino ou não, começando a viver aqui na terra. Decida em não ser apenas ouvinte, mas praticar a palavra. Você precisa decidir viver o reino de Deus aqui na terra. Porque aí você vai desfrutar do bom e do melhor. Aí você vai entrar lá já desfrutando e vivendo o melhor no Senhor. Analise dentro de você o que tem afastado você de viver as bem-aventuranças, plenamente satisfeito, alegre no Senhor. Tem gente que está na igreja e não é alegre no Senhor. E bem-aventurado, alegres são os que choram, os que têm misericórdia, aí serão grandes no reino de Deus. Você quer ser grande no reino de Deus? Comece a mudar o seu pensamento e a sua forma de agir. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu queria te convidar a você orar por você. Aonde você precisa mudar. Meu irmão, agradeça ao Senhor por esse momento, por essa palavra, mas seja verdadeiro, transparente no Senhor. Senhor, eu preciso mudar porque eu não sou misericordioso. Me ajuda a ser misericordioso. Ah, Senhor amado, eu não consigo mudar porque eu não quero que você veja o que tem dentro do meu coração, o que está escondidinho. Sabe por quê? Porque Deus é educado. O pastor já falou isso há pouco tempo atrás. A maçaneta do seu coração está do lado de dentro. É você que abre para Deus. Que nessa manhã você venha abrir o seu coração. Senhor, bagunça tudo, porque primeiro você bagunça e depois organiza. É igual uma faxina em casa. Quando a gente faz faxina em casa, a gente bagunça a casa inteira, aí depois coloca a casa no lugar. Porque eu subo cadeira, primeiro eu bagunço. Então, Senhor, bagunça, mas arruma. Converse com o Senhor aonde Ele precisa mudar. Senhor, eu preciso de mais ousadia em Ti. Senhor amado, eu preciso ser totalmente dependente de Ti, Senhor. Converse com o Pai. Oração é você conversar. Enquanto eu estou falando aqui, já vai conversando com seu Pai. O que precisa mudar? Senhor amado, eu quero que os meus irmãos desfrutem o melhor dessa terra. Que eles comecem a viver o reino de Deus nessa terra, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Aonde precisa mudar? O que está aprisionando, Senhor? Que cada um de nós possa viver verdadeiramente o sermão da montanha, Deus. Ah, Pai, nós Te adoramos. Por isso, Senhor amado, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nessa manhã nós aprendemos sobre que o reino de Deus é a sua soberania, é reconhecer a sua soberania. E eu quero ser grande neste reino. Eu quero fazer a tua vontade e o teu querer. Ah, Pai, enche o coração de homens e mulheres maduros na tua presença, ousados a conquistar esse reino e desfrutar o melhor dele, Pai. Ah, Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos deu gratuitamente para desfrutar do melhor. E eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui presente, Pai, e que está assistindo essa live, mais de Ti, viver o melhor de Deus nessa terra. Nós não fomos chamados para sofrer aqui, porque nós não fazemos parte deste mundo. Que cada um venha viver algo sobrenatural na sua vida. Que cada um venha se esvaziar e o Senhor crescer. Que cada um venha crescer no Teu reino. Que bem-aventurado, felizes são, satisfeitos são. Que eles sejam satisfeitos no Senhor,
plenamente satisfeito, que não venha procurar em nenhum outro lugar satisfação, porque a verdadeira satisfação nós só encontramos em Ti, Senhor. Faz-nos conhecer Teu reino. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós queremos desfrutar do melhor, Pai, em nome de Jesus. Faz-me conhecer Teu reino. Faz-me conhecer Tua glória. Leva-me ao mais profundo. Quero contemplar. Faz-me conhecer Teu reino. Faz-me conhecer Tua glória. Leva-me ao mais profundo. Quero contemplar. Aleluia. Glória a Deus. Ah, não é eu que vou encerrar, né? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Que você possa conhecer o reino de Deus, contemplar a glória de Deus, que você possa ir mais profundo na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aos recados. Recado número 1, dia 3, próxima ceia, nós vamos ter batismo. Meu irmão, venha no batismo. Você que não é batizado, pode ainda sentir e ser batizado. Você que não sabe o que é o batismo, vem conhecer, ver o que é o batismo, me procure, tivemos aula, encerramos hoje, mas se você tiver interesse, eu te dou a apostila. No dia 3 vai ter o batismo. Vem aqui se alegrar com os irmãos que vão descer as águas. Amém? Além de ser batismo, é culto de ceia. Esteja ceiando o Senhor. Amém? Amanhã, segunda, temos Ebecom. Matéria nova. Não. Fundamentos da fé. E acrescentai-vos a vossa fé. Fundamentos da fé com a pastora Simone. Todas as 5 próximas segundas, às 8 horas da noite. Vai ser presencial? Vai ser online? A gente vai conversar e vamos definir, tá? Nós vamos avisando vocês. Diga. onze. Tá, ó? Facinha a prova, hein, irmãos? E ainda deu uma boa ajudada. 5 próximas segundas, Ebecom com a pastora Simone. Terça-feira, às 7, eu sempre achava que era 7h30. Já ia chegar meia hora atrasada. 7 horas, ADF, apoio ao dependente e familiar. Meu, eu vejo as fotos, tá cada vez maior. Irmão, reserve um dia para conhecer o projeto. Eu não estou falando venha toda terça-feira. Vem conhecer o projeto. Vem entender o que é a ADF. Você só vai entender o que é a ADF se você participar, pelo menos de uma reunião da ADF. Quarta-feira. Por enquanto, eu acho que nós não estamos tendo live com a pastora Iris e com o pastor Alessandro. Mas vamos ver isso aí. Quinta-feira. Essa quinta é com a Nathalie e o Juninho Louvor. Quinta-feira agora. Sexta-feira. Sexta-feira é às 7h30, né, Dani? Por isso que eu confundo. Vocês também, em vez de todo mundo fazer o mesmo horário para não confundir, não. Cada um quer ter o seu horário. Sexta-feira, às 7h30, oração. Você quer perder sua timidez? Você quer crescer no reino? Oração. Sempre tem uma palavra de Deus. É o seu momento com o Senhor. Um momento que você não tira em casa. Porque tem vezes que a gente não tira um momento com o Senhor em casa. Venha tirar um momento de oração. De sexta-feira, às 7h30. Acho que são esses os recados, né? Que me lembro. Faltou alguma coisa? Faltou encontro de mulheres. Espera aí, que eu esqueci a data. 9 de julho. 9 de julho, segundo sábado do mês. Encontro de mulheres. Mulheres, venham.
Qual horário? 4 horas. Transformadas para serem transformadas, né? Tema. Oi? Transformadas para transformar. O tema do encontro de mulheres. Em agosto, por enquanto, no segundo sábado de agosto, alguém tem calendário aí para falar a data? Encontro dos homens. Não, de mulher é bom. Obrigado, viu, irmã? Aí tá bom. Agosto, dia 8, por enquanto, dia 8, segundo sábado, às 6 horas da tarde vai ser o encontro dos homens. Por quê? Tem homem que trabalha de sábado, aí acaba às 4, aí acaba às 5, aí não vem, então vai ser às 6. Tá? Julho, encontro de mulheres. Agosto, encontro de homens. Tem para todo mundo. E agosto, provavelmente setembro, encontro de casais. Primeiro a mulher vai ser tratada, depois o homem, depois o casal. Se programe para estar nas atividades da igreja. É para o seu casamento, é para a sua vida espiritual. Essas coisas. Acho que somente isso, os recados. Amém? Levanta suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, de hoje para todo o sempre. Amém. Dá um abraço, um toquinho aí no seu irmão. Deus abençoe.